UERJ e também os meninos do movimento Maraca é Nosso, né, que estão ali, estiveram aqui já cedo, pediram que nós lêssemos aqui uma carta que foi lida aqui, que é uma carta que fundamentalmente eles reivindicam da Assembleia Legislativa a realização de uma audiência pública que o presidente da Comissão de Esporte já tentou fazer por 2 vezes, justiça seja feita o deputado Chiquinho da Mangueira, e não foi possível a realização porque o governo não mandou representante para essa reunião. E o que o movimento Maraca é Nosso quer objetivamente é poder ter uma discussão com o parlamento e apresentar suas propostas em relação ao Maracanã, que tem a ver com a não privatização e com a questão da municipalização do Maracanã. Eles querem que essa proposta saia do arco das manifestações só na rua e que elas possam ganhar um espaço institucional e uma intermediação da Assembleia Legislativa para isso. Então, acho muito importante que a Casa ajude a presidência da Comissão de Esportes a garantir essa audiência pública para esse movimento que hoje organiza milhares e milhares de jovens no estado do Rio de Janeiro. Então, acho muito importante, né, que isso seja feito também. Tanto o deputado Luiz Paulo quanto o deputado Paulo Ramos, eu acho que já tocaram nos elementos de mérito das demandas que estão sendo hoje reivindicadas aqui, né, num primeiro momento pelos trabalhadores da UERJ. Existe a proposta que foi encaminhada, a mensagem de dedicação exclusiva que foi encaminhada, as emendas que foram apresentadas pelo movimento organizado, a questão do não parcelamento, que se possa fazer um pagamento imediato, porque os trabalhadores, ao fazerem a opção, eles vão objetivamente ter que abandonar outras funções. Então, ao abandonar as funções e a começar as suas atividades na dedicação exclusiva, isso eles vão fazer de maneira imediata. Então, eles não podem ficar esperando 3 anos para receber uma coisa que eles vão começar a exercitar agora, né? Então, isso é muito importante. A questão dos critérios também, que já foram colocadas aqui. Eu quero dizer a vocês que apoio integralmente, junto com outros parlamentares aqui, apoiamos integralmente essas emendas, apresentamos as emendas conforme foi pedido, mas tem uma questão. A questão é que não tem nada resolvido. Está todo mundo falando, discurso e tal, mas assim, de certo, não tem nada resolvido. Então, da mesma maneira que vocês fizeram a greve, que é justa, que é digna, que tem que ser respeitada, da mesma maneira que vocês estão hoje aqui mobilizados, tem que continuar mobilizados, tem que sensibilizar a base do governo. Porque os deputados de oposição que vêm aqui e falam, vocês já nos conhecem, nós estamos lá nas assembleias. A questão é, nós precisamos de uma maioria aqui, né, de parlamentares para votar a favor dessas emendas, para que vocês possam ter essas conquistas. Então vai ter o colégio de líderes na semana que vem, é importante a presença do sindicato, da representação do sindicato na reunião do colégio de líderes, e é importante que durante esses dias vocês estejam conversando com os parlamentares da base do governo, porque infelizmente o que a gente vê aqui é que, apesar dos esforços de muitos, inclusive de parlamentares da base do governo, que muitas vezes se esforçam com o próprio governo para poder votar a favor daquilo que é trazido pelo movimento social, chega um determinado momento que o governo bate o tambor e diz, não, é isso, e acaba sendo isso. Então não tem nada resolvido, legal, mas não tem nada resolvido. Se não mantiver a mobilização, não houver pressão, não garantir a presença no colégio de líderes, a gente vai ficar nas palmas e ao final vai sair o projeto e as emendas serão derrotadas. Então vamos falar as coisas como elas são, para que vocês não se desarmem de que não tem nada resolvido e que só na semana que vem que objetivamente nós poderemos estar caracterizando a vitória ou não em relação a isso. E no mais, o deputado Paulo Ramos lembrou aqui a questão também dos funcionários, né, dos índices que não estão, enfim, colocados na mensagem do governo, que é importante estender essas conquistas, mas também lembrar dos estudantes. Eu estive aqui numa reunião de negociação da UERJ, junto com a liderança do governo, onde os estudantes estavam presentes e também fizeram, né, as suas reivindicações em relação às bolsas de estudo, em relação aos bandejões. Então, acho importante que a gente também mantenha isso na pauta da Assembleia Legislativa e que a gente diga também, a UENF está lá com a dedicação exclusiva aprovada e não tem o dinheiro para poder fazer o pagamento dessa dedicação exclusiva. Então, é uma lembrança também que tem que ser colocada aqui. Uma parte ao deputado Marcelo Freixo. Deputada Janeira, só para
complementar, dizer que a gente, da Comissão de Educação, acompanha o debate da UERJ e de todas as universidades há muito tempo. E dizer que, sistematicamente, a desvalorização desse governo perante a universidade é clara. O orçamento da universidade, deputados, a cada ano corresponde a um percentual menor da receita. E, nesse sentido, não adianta agora, diante da dedicação exclusiva, tentar reconstruir uma imagem. A dedicação exclusiva é obrigação. Agora, qual dedicação? Tem que ouvir professores e funcionários. Não dá, o governo precisa ser mais democrático, o governo precisa entender que quem conhece a universidade é quem constrói a universidade. E mais do que isso, esse debate inteiro só está acontecendo, e eu faço questão de não esquecer, porque nós não respeitamos a Constituição no que diz respeito aos 6% da corrente, da receita corrente líquida. Porque se não fosse a ADIM entregue pelo governador Sérgio Cabral nas mãos do seu Gilmar Mendes, nós teríamos hoje um orçamento muito maior e não teríamos nem 10% do debate que a gente tem hoje aqui nessa Assembleia Legislativa. Então, hoje, a maior exigência da universidade é a autonomia, e essa autonomia vai ser dada quando a gente cumprir os 6%. A gente não pode deixar de buscar isso, jamais, mesmo com a conquista da dedicação exclusiva, que é mérito de quem foi para a luta. Parabéns aos educadores da UERJ, parabéns aos funcionários, parabéns à Comissão de Educação da Assembleia, que sempre teve a serviço do que é mais justo. Bom, é isso, e eu ainda tenho tempo, né? Eu queria falar sobre o outro projeto que foi colocado aqui, que inclusive já foi citado. Muito pequenininho. Claro. Já que Vossa Excelência vai passar para o outro tema, mas Vossa Excelência se referiu à necessidade de apoio às emendas, um apoio que deve vir da base do governo, que é muito majoritária aqui na casa. Mas é preciso muito esforço. A experiência que temos acumulado aqui é quando o governo desmata, a base do governo esfola. Obrigado. É isso aí. Mas nós estamos vendo muitos deputados que são da base do governo empenhados nisso. Então nós contamos, inclusive, com esses deputados para ir para dentro do governo e convencer da justiça que está colocada nessas emendas, né? Eu tenho certeza que com muitos aqui nós vamos poder contar. A esperança é a última que morre, deputado. Vamos acreditar nessa possibilidade, mas que os servidores, os professores da UERJ saibam do trabalho hercúleo que vai ter que ser desenvolvido para fazer com que a base do governo apoie qualquer medida que não corresponda à imposição do governo. Tá, e eu peço licença, sim, porque esse outro projeto que está em pauta aqui, que foi colocado livre, ele tem a ver com a autorização do Poder Executivo para participar de consórcio público de gestão de resíduos sólidos na Baixada Fluminense. Na verdade, nós temos aqui na casa mensagens, né, sobre a questão desses consórcios, da formação desses consórcios, não só na Baixada, mas no estado inteiro. E nós estamos acompanhando esse debate porque quando a gente fala na lei de resíduos sólidos e na discussão no prazo de 4 anos para que os municípios tomem a administração do lixo nas suas cidades, nós também estamos falando que no entorno dessas cidades, desses lixões, existe uma população que está vivendo no nosso estado abaixo da linha da pobreza. Né? Os companheiros já devem lembrar de Gramacho, isso apareceu muito na televisão, Gramacho, Lixão de Babi, Alcântara, e nós estamos agora, eu e vários parlamentares aqui, acompanhando a situação degradante dos trabalhadores catadores de lixo em Itaocara e em São Gonçalo. É uma situação de guerra. Eu acho que, inclusive, é que as pessoas, os cidadãos de bem desse estado, que puderem ir, né, ao lixão, né, chamado agora de aterro sanitário lá em Itaoca, vai ver a situação degradante das pessoas. Tem pessoas com hanseníase, perdendo pedaço do rosto, pedaço do corpo, andando pelas ruas, né, pneumonia, câncer de pele, doenças da pobreza. Existem logradouros abertos, muitas pessoas utilizam chorume para beber porque não tem água potável, cozinham com chorume. É uma situação assim de guerra. Eu acho que, enfim, é um negócio dramático.
E a Assembleia Legislativa está imbuída, está com uma comissão trabalhando, inclusive ontem realizou uma audiência pública aqui na casa com a presença desses catadores, com várias autoridades. Saíram uma série de encaminhamentos no sentido de acudir o pessoal de Itaoca. Mas o problema não é só o pessoal de Itaoca, o problema é que essa realidade existe nos vários lixões, que segundo o INEA serão 30 fechamentos de lixões, serão 30 aterros sanitários que nós teremos aqui no estado do Rio de Janeiro. E esses aterros sanitários, eles serão administrados por esses consórcios. E qual é o problema? Naquilo que já existe de hoje, nos planos que já foram feitos, dos lixões que já foram fechados, nós detectamos, os parlamentares, que houve desvio de verba. Houve desvio de verba federal, houve desvio de verba estadual e houve inclusive desvio de verbas privadas, das empresas privadas que mandaram para algumas prefeituras e esse dinheiro não chegou e não chegou aos trabalhadores. Então a nossa preocupação com o debate que está sendo feito aqui é uma preocupação para que, além das empresas que vão estar se postulando a fazer parte desses consórcios, e nós já sabemos que o Grupo Soros, que é um grupo internacional, quem não conhece o mega investidor George Soros, que está fazendo debate de entrada no negócio do lixo no Brasil e particularmente no Rio de Janeiro. E quem detém um monopólio aqui no Rio de Janeiro é a Rastec, que é uma empresa que incorporou 7 outras empresas, mas que nesse momento tem problemas inclusive de caixa, tem alguma coisa podre acontecendo. Qual é o nosso objetivo? Fazer esse debate para que possa, primeiro, dar transparência à coisa pública, a dinheiro público, mas também para garantir que os direitos dos catadores de lixo e daqueles que estão vivendo abaixo da linha da pobreza, numa situação indigna, possam estar representados, possam ser negociados dentro desse negócio que está se realizando. Então eu peço o apoio primeiro da plenária, peço o apoio dos outros parlamentares. Nós estamos reivindicando que para esse projeto, antes da aprovação desse projeto, nós possamos ter uma audiência pública aqui na casa que discuta a formação desses consórcios, que dê visibilidade e transparência ao debate dos consórcios que estão sendo formados. São consórcios públicos, mas nós vimos as fundações públicas de direito privado na área da saúde, que no final privatizou e entregou para a OS, para outras entidades privadas, levando a população a uma situação indigna dentro dos nossos hospitais. Então eu peço a essa casa que a gente possa realizar uma audiência pública específica para fazer o debate da formação desses consórcios. Muito obrigada, senhor presidente.